Quando nós aprovamos a lei do piso, eu inclusive fui o relator, nós fizemos esse fundo, criamos um fundo e esse fundo é de natureza contábil. Então, é muito fácil você chegar a uma arrecadação, uma receita do fundo. Você multiplica o número de alunos pelo número ou pelo valor per capita. Cada matrícula tem um valor financeiro. Desta arrecadação do Fundeb, a União se compromete a complementar, desde que as receitas do município não sejam suficientes para atender aquele custo mínimo. Bom, então sabemos que do fundo, 60% da receita do fundo são destinados ao pagamento de salários e vantagens. Só que os municípios não vêm pagando e também tinham um agravante. Eles teriam que, até o dia 31 de dezembro, fazer um plano de carreira dos funcionários. Porque o piso é o valor mínimo e esse mínimo, a eles serão incorporadas as vantagens do cargo. E quem define as vantagens exatamente é o plano de carreira. Então, essa questão de dizer que não tem dinheiro, para nós, e pelo menos para mim, não é justificável. Por quê? Porque quando nós fizemos o Fundeb, nós criamos a receita vinculada. Quer dizer, nós temos uma transição de 3 anos. Em 2007, a União repassaria 2 bilhões e repassou. Em 2008, a União passou a repassar 3 bilhões e repassou. E esse 2 bilhões, 3 bilhões eram suficientes pelos cálculos feitos. Pelo cálculo, eu disse que é um fundo contábil. Então, nós fizemos os cálculos baseados exatamente na receita, que repito, o custo aluno, o valor per capita, isto é, a matrícula de cada um, vezes o número de alunos. São 2 mais 2, né? Então não tem. Então, e este ano a União está repassando 4 bilhões e 500 milhões. Os municípios estão preocupados porque havia uma projeção do crescimento da economia, se não fosse a crise. Então nós chegaríamos, evidentemente, a 5 bilhões e com um acréscimo aí, talvez de 1 bilhão de correção. Não. Mas nós não podemos fugir que esse cálculo desse salário e esse reajuste, tanto o cálculo e o salário estão contidos exatamente nesta receita que a União está complementando. Esses 4 bilhões, ou seja, que foram repassados, ou estão sendo repassados até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, daria esse volume de recursos, daria para pagar os 950. O piso, os 950 e mais as vantagens. E o que aconteceu? Olha, ninguém está pagando, o que está havendo é manobra. Tem município que está, por exemplo, que ele não pode deixar de pagar o piso. Então o piso é 950 para uma jornada de até 40 horas. Se o professor dá 20, ele recebe 475. Só que quem tinha um piso de 250, por exemplo, e recebia 500 de vantagem, de outras vantagens, tempo de serviço, classes, etc, etc. Então, o que é que o município fez? Paga os 475 e diminui as vantagens. Então, ele fica na mesma coisa. Se fizesse o plano de carreira, não, porque se o piso é a menor remuneração para uma formação de nível médio da modalidade normal, quando você tem a graduação, a pós-graduação nos 3 níveis, especialização, mestrado, doutorado, então isso são vantagens do cargo que são incorporadas. Mas sem o plano de carreira fica difícil. Então está havendo, vamos dizer assim, uma frustração da lei. Sobretudo, eu não concordo. Eu discuto, estou abrindo uma discussão aqui agora na Câmara, porque nós queremos saber, porque esse piso era para ter sido corrigido desde janeiro deste ano. Era para já estar em 1.132. Infelizmente, o MEC não corrigiu. Então, nós estamos preocupados, porque qual vai ser a base de cálculo? Os 950 ou os 1.132? Porque em janeiro está na lei, ele tem que corrigir novamente, quer dizer. Então, nós estamos janeiro de 2010 já teria que ter a correção. E o pagamento é integral. E, deputado, existe, a comissão está discutindo, a Comissão de Educação, o senhor é atuante na comissão, está discutindo algumas formas, como punir, como cobrar, como o MEC, existe alguma lei, alguma coisa que possa punir esses prefeitos? Interessante. Todos fazem essa pergunta, mas, deputado, por que não estabelece uma pena? Tem que ter muito cuidado com o estabelecimento de pena. Qual seria a pena primeira? É segurar os recursos, não repassar ao município. Mas quem seria prejudicado na ponta? Piora. O aluno? Piora. O aluno, achou que o prefeito ia arranjar, não estou recebendo, não tem aula, fecha a escola. Então o que nós criamos um conselho,
né, para fiscalizar. E esse conselho é um conselho paritário. Né, esse conselho fica onde? Esse conselho fica em cada ente federativo, em cada município. A União tem o dela, cada estado tem, o Distrito Federal tem o dela e o município tem o dele. Então, são pessoas escolhidas na sociedade, a lei estabelece as condições e esse pessoal que tem que fiscalizar, desde o dinheiro entrar no banco até o que se gastou e se pagou o salário. Então, e a outra coisa, quem tem o poder de controle, o poder de controlar, de fiscalizar, é a Câmara de Vereadores. Então, o que é que nós estamos preocupados? Porque qualquer penalidade que se faça de reter os recursos vai prejudicar o aluno. Então, eu acho que a pressão que tem que ser feita é em cima do cumprimento da lei, denunciar o Ministério Público, chamar o Conselho, olha, você não está atuando, nós vamos fazer uma denúncia ao MEC. Então, é uma forma de pressionar. E o professor que não está recebendo o piso, ele deve buscar na Justiça a diferença, porque uma lei federal tem que ser cumprida. Por exemplo, se eu tinha que receber 475 do piso, né? Não estou falando nem das vantagens. De piso salarial. Não tem vantagem, está sem fora. As vantagens, né? Então, se eu estou recebendo 300 de piso, eu tenho uma diferença de 175. Eu vou entrar em juízo para pedir que me pague essa diferença para que ela seja incorporada também às vantagens. Então, a lei está aí, uma lei federal, eu tenho orgulho de ter sido relator, tive o cuidado. Agora, queria só colocar uma coisa. Essa gritaria toda é o seguinte, é porque há um princípio na própria lei, previsto no artigo 4, que é o princípio da excepcionalidade. Nós tivemos o cuidado de botar esse princípio, porque se o município provar realmente que não tem as condições de, com o piso que recebe, a complementação da União não for suficiente para atender sua despesa orçamentária, aí a União vai complementar, mas de outra receita. Então, há esse cuidado que nós fizemos com o princípio da excepcionalidade. Se eu tiver tempo, eu direi por que eu botei o princípio da excepcionalidade. Porque se o número de alunos é compatível com o número de classes, eu não posso ter 200 professores se eu só comporto 100 para atender aquelas classes normais. 1000 alunos, eu sei quantos professores eu preciso e quantas classes eu preciso. Então, tem que haver essa proporcionalidade. E essa excepcionalidade é porque quando você não pode juntar, por exemplo, classe de 5 com de 10 ou de 15 e formar uma escola mais central, porque tem uns recursos fora do Fundeb, que é o do transporte escolar, aí não dá. Foi o que aconteceu no Pará, por exemplo, um professor me perguntou, mas aqui não pode juntar, aqui tem que ter mais professores mesmo. Eu digo, por quê? Bom, aqui as distâncias são grandes. Por exemplo, você chegar numa escolinha, você anda 4 horas de barco. E contou um episódio que um menino, o pai levava um filho para a escola, e houve uma tempestade, e o barco virou, né? E o pai, na ânsia de salvar, conseguiu desvirar o barco, botou o filho, mas ele não resistiu e morreu. E o menino ficou à deriva. Então, são casos excepcionais que você tem que aplicar esse princípio. Não pode no Pará, não pode onde tem 10 professores e precisa de 5, tem que manter os 10 por causa dessa excepcionalidade. E esses conselhos, eles também fiscalizam essa complementaridade? Sim. Eles podem atuar aí? Isso. Se precisa realmente dessa complementação ou não. É uma boa orientação que você está dando, porque o próprio conselho pode ser testemunha. Os membros podem ser testemunha dessa situação. Dizer, bom, aqui não dá, o município é muito extenso, a distância, as escolas têm que ser mantidas onde estão mesmo, porque não dá para juntar. Expor a realidade do município. O município tem um orçamento que extrapola os 25%. Aí eu disse assim, a excepcionalidade também está vinculada a isso. Se eu gasto mais do que o que eu sou obrigado a fazer, senão minhas contas não são aprovadas, que é no mínimo 25%, se eu gasto mais e não posso reduzir, aí tem esse princípio de excepcionalidade, que os municípios que se acharem credores ou prejudicados porque não podem pagar, é só requerer. Por isso que está claro na lei. Agora, a regra não é esta. Eu chamo de excepcionalidade. Agora, o que eu chamo a atenção do povo brasileiro é que essa é uma luta grande da classe, são 200 anos de luta, e que só agora, porque não havia um padrão de salário, por exemplo, como se admitir que o Rio Grande do Sul tivesse um piso salarial mais baixo do que outros estados mais pobres, que o menor piso salarial é de Pernambuco, um pagava 200, outros pagava 100. Quando juntava os penduricalhos que chamam, aí formavam em média uma remuneração de R$700. Qual o estímulo que tem o professor ganhando essa... Deputado, o nosso tempo se esgotou.